Oi, esse aqui é o terceiro vídeo do mês do terror, edição 2020. E o que temos para agora é a resenha do conto Estação Wolverton, escrito por Joe Hill, aqui da sua coletânea Carrossel Sombrio e Outras Histórias. Saunders viu o primeiro lobo quando o trem estava chegando à estação Wolverton. Ele tirou os olhos do Financial Times e lá estava a criatura, na plataforma, um lobo de 1,80 m de altura, com uma boina enfiada entre as orelhas eriçadas e acinzentadas. Ele estava de pé sobre as patas traseiras, usava um sobretudo e segurava uma maleta com uma das patas. Um rabo felpudo chicoteava impacientemente para frente e para trás, em teoria saindo de um buraco nos fundilhos da calça. O trem ainda estava em movimento e, em um instante, o lobo sumiu de vista. Assim começa Estação Wolverton, escrito por Joe Hill, que conta a história deste homem, Saunders, de cerca de 61 anos de idade. Ou exatamente, é bem definida a idade dele em um certo momento da história. Mas isso até não importa muito, para falar a verdade, porque o que vale aqui é que é um homem com experiência. Sim, é um empresário. Melhor, ele é um CEO de uma grande empresa do ramo do café, consumo rápido, a Jimmy Coffee, lá no Reino Unido. Sim, é um homem que trabalhou em grandes empresas e foi contratado por essa tal Jimmy Coffee para literalmente fazer com que todas as lojas se espalhassem ali pelo Reino Unido, quem sabe até no mundo inteiro. E sim, Saunders se sentiu muito desafiado por essa proposta. Ele, que teve uma juventude daquelas meio rebelde, foi parar num mosteiro para ficar meditando e só curtindo a vida. Na verdade, ele não queria nada com nada. Mas um dia caiu a ficha, né? Ele precisava ser um homem responsável. Tanto que, né, décadas depois, aí está ele, né? Um cara bem sucedido que toma as rédeas de grandes empresas. E no momento, exatamente, está acontecendo uma inauguração de uma nova filial ali da Jimmy Coffee em Londres. E ele precisa se dirigir até lá. Mas, por causa de também pensamentos antigos, lembrando um pouco a sua juventude, antes daquela aventura de meditar, sabe-se lá, onde ele passou uma temporada ali em Londres e ele quis reviver essas paradinhas ali do bairro e ele resolveu ir de trem até aquela localidade. Enfim, o que vale é que durante a viagem ele literalmente topa com lobos, como bem está escrito ali na abertura do texto. Mas calma, lobos num sentido figurado, para falar a verdade. O que ele sabe é que a companhia está recebendo muitos protestos, daquele pessoal que gosta de protestar contra o capitalismo. Literalmente, né? Estão fazendo arruaças, fazendo manifestações com cartazes para lá e para cá, e também fantasiados. E claro, ele percebeu que na verdade esse lobo que ele viu ali na plataforma da estação Wolverton, na verdade é um idiota, né? Fantasiado de lobo, tentando protestar contra a sua empresa. Apenas isso. Quer dizer, não é isso. Na verdade, ele pensou que era isso. Porque de fato, sim, o que acontece é que aquele homem que ele viu fantasiado de lobo, na verdade, é um lobo mesmo de 1,80 m de altura e que acabou sentando do lado dele ali no vagão da primeira classe do trem. E agora, rapaz, o que se faz da vida, né? Quando você percebe que tem um lobo faminto ao seu lado, numa viagem longa. Mas eu paro de contar qualquer outro detalhe, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse texto de Joe Hill, muito interessante. Minha avaliação do conto. Algo que eu já havia dito no vídeo passado, no segundo texto aqui de Carrossel Sombrio, que aliás também era o homônimo, né? Carrossel Sombrio, era que as histórias de uma para outra, da primeira para a segunda, haviam ficado um pouco mais simplificadas. A gente pode considerar que o primeiro texto do livro ele tem algo mais complexo a ser oferecido para nós, leitores. Uma história cheia de detalhes para lá e para cá, com flashback que ajuda a gente a entender as situações prévias dos protagonistas. Já depois, na segunda narrativa, percebemos
algo bem muito mais simples. Na verdade, apenas 4 jovens que estão à beira de uma pequena tragédia. Sim, vítimas do acaso, praticamente. Ou não, né? Na primeira história, lá dos motoqueiros, tínhamos a questão até da vingança. Aqui, na segunda história, ou lá na segunda história, tínhamos também, a gente podia considerar algo que pudesse se assemelhar também a uma certa vingança, mas entre aspas, não era uma coisa direta, como foi lá na primeira história. Só que, aí sim, aqui nessa terceira, podemos dizer que é uma coisa quase do destino, algo que talvez não guarde uma grande relação de uma coisa com a outra, exatamente aqui da tragédia vivida por esse personagem, o Saunders. Claro, você pode considerar toda a história base que temos aqui para chegar até a parte do horror, do terror que Joe Hill quer oferecer para a gente dessa vez. Sim, a gente vai perceber fácil que é uma crítica ao capitalismo. E aí você fica pensando, peraí, essa história onde aparecem lobos de verdade, quer dizer, lobos de verdade não, lobos mais para lobisomens, mas exatamente porque, sim, antes de começar essa parte fantasiosa aqui, com certeza temos uma história até muito comum. Quase nada a gente pode considerar que está over, acima da realidade. E a gente pode até colocar como essa crítica lá dos manifestantes, né? Contra que exatamente, né? Aliás, a posição política exatamente aqui do autor, a gente não consegue determinar exatamente qual é. Se ele é a favor do capitalismo ou se ele é contra, como se fosse também um escritor que está reclamando do tal capitalismo selvagem. Aliás, se a gente pegar essa expressão, que antigamente foi até mais popular, né? Hoje em dia não se fala muito em capitalismo selvagem, se fala mais contra o capitalismo. Mas pegando essa expressão que meio fora de moda, a gente consegue até achar um caminho, né, uma ideia que talvez o escritor tenha tido para desenvolver essa história, né, o tal do selvagem, do capitalismo selvagem, ele colocou como uma reação do elemento selvagem da natureza em si contra aqueles que estão com o poder do capital nas mãos. É uma piração, claro. O que importa é que sim, serviu de base para o Joe Hill desenvolver esta narrativa aqui. Aliás, uma coisa que eu não havia percebido quando fiz a resenha das 2 histórias anteriores é que no final aqui do livro, Carrossel Sombrio e Outras Histórias, temos uma boa seção onde cada um dos contos é comentado pelo próprio escritor. Das 2 outras oportunidades, acabou que eu acabei dizendo mais ou menos o que já havia aqui. E nessa aqui, a gente pode combinar que ele praticamente criou essa história aqui quando estava fazendo uma viagem realmente lá no Reino Unido, entre várias cidades de trem, e nas paradas ele acabou tendo esse insight de desenvolver esse tipo de história. Infelizmente ele não acabou não comentando se ele é um crítico ao capitalismo ou não. Mas que na verdade nem importa, porque essa narrativa aqui é muito mais interessante, mesmo sendo muito simples, como eu comentei, pois justamente a parte fantasiosa fica claro um bom contraste entre aquela primeira parte que possuía uma realidade bem normal, digamos assim, para essa segunda e final, onde temos uma coisa mais descambada para a fantasia pura. Naquelas também, né, a gente às vezes pode considerar que toda essa história aqui também é uma bela de uma piração do protagonista, pois a gente pode levar em consideração que é uma pessoa que talvez esteja se arrependendo de tudo o que ele fez. Talvez ele tenha caído na lábia dos manifestantes. Sim, a gente pode considerar isso também dessa história. Um homem que já está para lá de 60 anos, já cansado de sua vida, lembra que no passado ele foi do tipo dessas pessoas que vão a manifestações. Ele já foi aquilo. E agora, quando ele está do outro lado, pode ser que tenha caído a ficha, pode ser que ele tenha se arrependido, talvez, de tudo que ele tenha feito em termos do capital. Pode ser que sim. É uma maneira de a gente interpretar essa história. Mas também pode ser apenas um tipo de viagem que um leitor pode fazer a respeito. Aí vai depender, claro, talvez da sua opinião política e da opinião que eu digo do leitor, não do escritor. Um cara que está lendo e é a favor do capitalismo, ele pode achar que tudo aqui é apenas uma história fantasiosa. Mas um sujeito que é contra sim, o capital pode achar que ele está realmente se arrependendo de tudo o que ele fez. As 2 visões
são interessantes de interpretação aqui desse texto. Mas no fundo, se a gente for levar apenas pela história em si, é uma das histórias mais interessantes, por enquanto, aqui do livro, pois ela permite justamente interpretações diferentes para leitores diferentes. No fundo, ninguém vai estar certo. E como o autor não deu a sua opinião real sobre o que ele compôs, tudo vale. Mas falando em termos de horror, já que estamos no mês do horror, sim, ele é bastante interessante também, mas a gente precisa lembrar que o horror aqui, ele não está exatamente ao final da narrativa como estava nas duas primeiras histórias. Ou seja, a gente vai cultivando já, claro, estamos dentro de uma coletânea de histórias que vai trabalhar sempre a violência, o horror explícito. Só que o horror que acontece aqui nessa história não está no finalmente, não está no encerramento da narrativa, está um pouquinho antes, porque o que vale não é a violência em si. Aliás, ela é tratada inclusive com um certo humor inglês, algo muito divertido. Você pode considerar todo esse texto aqui também uma linha bem cômica, ao estilo realmente do humor que os ingleses gostam. Essa coisa meio pitoresca de tirar um sarrinho do macabro, que é exatamente o que acontece por aqui. Realmente, se você, em vez de sentir uma sensação de repúdio, de nojo com as cenas bem descritas aqui pelo Joe Hill, mas em vez disso você começar a dar risada em alguns momentos, aliás, em vários momentos aqui da história, justamente por causa da saia justa que o Saunders está ali dentro do trem, junto com o lobo, e eu posso até adiantar para vocês que não é o único lobo que aparece por aqui, você realmente vai perceber que a história ela tem essa base também muito da engraçada. Ela flerta muito com o absurdo da situação. Por isso, a violência em si, claro, ela também está presente, tem muito sangue para tudo quanto é lado, muitas vísceras também, mas não é o principal por aqui. E basicamente a gente pode dizer também que, mais uma vez, talvez o Joe Hill esteja fazendo a sua versão sobre algo. Pois é, lá na primeira história era uma versão sobre uma história que já existia de um escritor famoso, e eu não posso comentar porque senão vira spoiler. A segunda também foi, porque flertava com histórias para jovens adultos. Ele também fez a sua versão desse tipo de história. E agora, mais uma vez, ele tirou um sarro do certo humor inglês e gosta de também passar pelo macabro também nas entrelinhas. Ou seja, pode ser que realmente ele faça isso em todas as pequenas histórias que vamos encontrar aqui nessa coletânea. Sempre algo do tipo de homenagem ou a sua visão sobre aquilo, o que é bem interessante também. De qualquer forma, sim, dá para se divertir bastante com essa história, dá para se arrepiar também na mesma intensidade e também dá para pensar um pouquinho a respeito das questões econômicas de um país como a Inglaterra, os Estados Unidos ou do mundo inteiro. É uma coisinha que também vale a pena aqui nesse texto. Sim, não é o principal, é apenas o contexto, né? Um cenário para acontecer a nova história, mas também não deixa de ser uma boa base para reflexão também. Por isso, esse texto ele alcança vários objetivos com certeza um pouco melhores do que os dois anteriores. E por isso, para a estação Overton, escrito por Joe Hill, eu atribuo um pouquinho mais, 4,5 asteriscos. Gostei bastante sim aqui dessa terceira história de Carrossel Sombrio e outras histórias. E sim, uma coisa que a gente pode considerar já para Joe Hill é que ele está num crescendo aqui nessa sua coletânea. Com certeza, a cada nova história, ele está surpreendendo um pouquinho, trazendo algumas novidades. Sim, ele tem uma estrutura básica, mas mesmo assim dá para dizer que ele não fica amarrado a uma coisa só, que a gente encontra muito e muito em vários autores dentro das suas coletâneas de contos. Praticamente eles vão se repetindo a cada nova narrativa e cansa bastante. Joe Hill, por enquanto, está bacana, é promissor todo esse livro com certeza. Então, já fica combinado para a próxima sexta-feira curtimos a quarta história aqui de Carrossel Sombrio e outras histórias. Mas, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui no mês do terror em anos anteriores. E tchau!